Pai, nós oramos pela Lu. Eu sei que o Senhor já colocou no coração dela a palavra que ela vai compartilhar, tudo aquilo que o Senhor tratou no coração dela durante esses dias. Que ela, debaixo da sabedoria do Senhor e da unção do Senhor, ela transmita à tua igreja. Que seja, Deus, algo do teu coração para nós. Pai, que ela não se esqueça de nada, que tudo que ela tem para liberar sobre nós nessa manhã, ela entregue. Para a glória e louvor do teu nome, nós oramos, Pai. Paz, queridos. Olha eu aqui de novo. Tão bom, né, o Senhor nos chamar para falar dEle, para falar da igreja dEle. E é um privilégio, né, ter vocês aqui, tendo a paciência de me ouvir. Nós falamos um mês tremendo, né, falando sobre igreja saudável. E que privilégio que foi ouvir cada um, né. Eu até o da pastora Alana, que eu não estive, eu ouvi, que ficou marcado no meu coração de arrancar a árvore, não dá para arrancar sem raiz. Sabe assim, é um assunto que eu gosto muito e que todos nós deveríamos gostar muito quando o assunto é a igreja do Senhor, amém? E quando eu vi que eu ia estar ministrando essa palavra, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? E o que o Senhor falou para mim é assim, eu quero reposicionar pessoas feridas. E eu fiquei com aquilo o mês todo no meu coração. Falei, Senhor, que difícil, né? Isso, não sei se você já foi ferido, né? Pela denominação igreja, por pessoas dentro da igreja. Se você não foi, se prepara, porque você vai ser. Não é verdade? Porque a igreja é construída de pessoas. Somos pessoas falhas, isso foi falado. E Deus quer mudar. Deus quer curar nessa manhã o teu coração. Deus quer mudar a tua rota. Sabe, nós temos visto um tempo de desigrejados. Isso não existe na Bíblia. Não existe no coração de Deus. Deus pode até te plantar num outro lugar. Você pode até um dia não estar nessa igreja, mas Ele vai sempre te plantar em algum lugar. Sabe, se você não está em um lugar, você é presa fácil do inimigo. Nós nos tornamos fáceis, presas muito fáceis. Eu oro em casa e eu vou te provar que isso não existe hoje. Amém? Eu queria que você... também assim... eu ouvia muito falar assim, a igreja é um hospital. Em certo ponto eu concordo, mas em certo ponto não. Porque a hora que fala que é hospital, a hora que Sara vai embora, né? Eu fiquei pensando, falei, é um hospital porque somos sarados, mas é para permanecer. Nós precisamos permanecer na igreja, e hoje eu vou falar de igreja templo mesmo. Ouvimos tanto, nós somos igreja, nós somos igreja, nós somos igreja, somos. Mas eu creio que há um tempo, gente, olha o que nós temos ouvido toda semana, de escândalos, de pessoas. Essa semana foi mais um. E você fica assim, Senhor, é a tua igreja. Não tem como não se comover. Tem até o fuxico gospel. Vocês já ouviram falar, gente, tem fuxico gospel. Você quer saber das fofocas, só das coisas ruins, está ali. Olha como que o inimigo é. Está tentando envergonhar a igreja do Senhor. Nos envergonhar, porque somos ela. Somos ela. E eu queria que você abrisse lá em Atos. Atos 9. Atos 9, 20. Acharam? Logo começou. Vou começar no finalzinho do 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele aquele homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-lo preso aos chefes dos sacerdotes? Todavia,
Saulo se fortalecia cada vez mais. Confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo o plano deles, dia e noite. Eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou em Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Até aqui. Esse texto, estava meditando nele. Paulo, ele teve um probleminha. Num determinado lugar ele estava pregando, ele tinha se convertido, toda aquela história de Paulo que nós conhecemos, mas a hora que chegou, que ele foi para Jerusalém fugido, ele queria reunir-se com os discípulos. E o que aconteceu? A igreja não quis receber ele. Então aqui ele sofreu com uma coisa que talvez você já sofreu, que é a ausência de reconhecimento. Sabe quando você se converte, você está ali de Deus, e as pessoas não te reconhecem? Já aconteceu, né? Acho que com todo mundo. E ali, assim, os discípulos, eu fiquei pensando, gente, mas eles tinham tudo para poder falar mesmo, que ficar na dúvida. E isso cabe a nós pensarmos. Não vamos julgar aquele que chegou. Só Deus conhece os corações, porque ele realmente havia se convertido. E aqui está se falando de uma igreja. Uma igreja que se reunia, mas que estava na dúvida daquele. Então, mostra-se uma dificuldade das pessoas. São pessoas, mas Paulo não desistiu. Não desistiu. Se você está aqui hoje, parabéns. Porque eu tenho certeza que você passou por lutas e você não desistiu. E Paulo, ele precisava ser reconhecido como discípulo do Senhor. Mas, no meio da igreja, apareceu alguém. Quem? Barnabé. Gente, eu quero muito ser Barnabé. Eu lendo essa passagem, eu falei, Senhor, não me deixa eu ser igual aos discípulos lá olhando o erro do outro. Ah, mas será que aquela pessoa se converteu mesmo? Sei não. Você começa a vigiar a história do passado. Talvez você tenha um passado e as pessoas te questionem. Será que está convertido mesmo? Não, nós temos que ser Barnabé. Trazer para perto. Mostrar, apresentar pessoas de Deus. Olha, vai, você tem liberdade. Eu acredito que você foi restaurado. Eu acredito no poder do Espírito Santo na tua vida. Como um dia acreditaram em mim. Gente, a conversão ela é um processo. Ela é um processo. No caso de Paulo aqui foi uma coisa muito instantânea. Mas ele mesmo perseguia a Jesus. Porque falou, Paulo, por que você me persegue? Ele também vivia nessa mentalidade. De achar que sabia a quem ele estava perseguindo. Será que muitas vezes a gente não é os discípulos? Muitas vezes eu fui. Né? Ai, vamos passar, vamos esperar para ver mesmo se converteu. Não vamos esperar, presente. Chegue perto, pega na mão. Fala que Barnabé pegou ele pela mão e apresentou. Falou, olha, ele é ele mesmo. Olha que bênção, ele tem pregado lá. E tem sido bênção. As pessoas tentavam até matá-lo de tão bênção que ele era. Porque ele falava de Jesus. Só que o evangelho, ele é isso. Ele é perseguição mesmo. E o pior é a perseguição dentro da igreja. É dentro da igreja. Paulo poderia ter ficado decepcionado ali, desistido? Gente, muita gente fica. Eu fui naquela igreja lá, ninguém me reconheceu, não. Olha, eu tenho tanto talento, ninguém me reconhece. Poderia ter desistido. Deus está chamando pessoas que não desistem. Na dificuldade daquilo que o homem pensa de você, daquilo que pensa de mim. Nós somos chamados a não desistir. Não pela nossa história. Você teve uma história? Vai ser testemunho. Em nome de Jesus, a tua história vai ser testemunho. Como a minha é, como do pastor Kleber é, como de todo mundo tem um testemunho.
Não importa o que pensam. Vamos ser Barnabés. Eu quero muito ser Barnabés. A igreja dos últimos tempos é essa, a de Barnabé, que vai trazer pessoas para perto. Que você queira estar perto de Barnabés, gente. Não seja aquela pessoa que vai sentar e vai ficar, porque se eles estavam falando entre eles, estava na fofoca. Estava ou não estava? Ah lá, será que é mesmo? Porque se o negócio ficou em sono, teve quem ouviu. Né? Porque às vezes você vai falar de um, tem o ouvido que ouve. Ah, mas é mesmo, eu estou achando que, que ele lá não converteu, não. Não é? Então aqueles discípulos davam corda, mas Barnabé falou, não. Não, eu quero ser Barnabé, gente. Eu preciso ser Barnabé, eu tenho orado por isso. E que essa igreja seja para os Barnabés dessa geração. Que nós possamos trazer pessoas, acreditar no poder que o Espírito Santo tem feito nas pessoas. Aí, tem também uma outra passagem que eu até, assim, não teve como eu não colocar, porque eu estava vendo assim, pessoas que passaram por problemas dentro de igrejas, templos. Não teve como eu não colocar Ana. Então, pega lá, 1 Samuel. Doze. Eu falei de Ana no Setembro Amarelo e queria ressaltar. Fala assim no 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não movia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E aí ele lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebi bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia, estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Aí ele respondeu, vá em paz, o Senhor, de Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Gente, já pensou? Que coisa, você está dentro da igreja, orando, olha que coisa injusta, você está orando, você está angustiada, você passou por aflição lá na tua casa, está sendo... E uma pessoa que deveria te impulsionar, chegar em você e falar, vem cá, o que você está passando? O que ele fez? O que você está embriagada? Pastor Kleber, estamos aqui orando, ele vem uma pessoa chamando, você bebeu? Quem aqui ia permanecer na igreja? Imagina, o pastor de lá acha que eu sou bêbada. Onde já se viu, me julgou, nem perguntou o que eu estava sentindo. Gente, essa geração... Sinceramente, essa é a geração nesse tempo. Uma palavra é o suficiente para a pessoa querer sair da igreja. Não vou ficar mais lá, não. Mas ela falou, meu Senhor, não desrespeitou ele. Falou, você está me julgando, mas eu não bebi nada. Aí ela abriu o coração. E as palavras dela quebrou o coração do pastor, de Eli. Talvez as pessoas estão te julgando. Te olha, não sabe o que você passou lá. Você chega aqui e fala, nossa, mas aquela pessoa só chora. Nossa, aquela pessoa só não sei o quê. Nossa, aquela... Você entende? É uma situação muito real isso de Eli. Muito real, porque a palavra mostra que somos imperfeitos. Tanto o sacerdote como os membros somos imperfeitos. Mas o que valeu a pena são a resiliência dessas pessoas. Ana só conquistou o que ela teve por causa da resiliência dela. Paulo só conseguiu ser o que é Paulo hoje, pela resistência e a resiliência dele. Porque aquelas pessoas que estavam falando mal não era a igreja de Jesus. Eli, aqui neste momento, ele não foi a igreja de Jesus. E muitas vezes nós não somos a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Jesus como nós temos atitudes igual Barnabé. Então, a igreja de Jesus são atitudes. Como tem sido as tuas atitudes?
as minhas atitudes. Sabe, eu fico olhando assim, hoje eu fico olhando assim, a gente amadurece, eu fico, às vezes, eu olho alguma pessoa e falo assim, nossa, eu aconselhei errado. Senhor, tem misericórdia. Eu devia ter feito assim. Porque estávamos na imaturidade, porque muitas vezes nós não somos. Mas nós precisamos caminhar rumo a ser igreja de Jesus. Amém? Aí, o nosso maior exemplo de pessoa, quem que é? Jesus. Então, eu queria que você abrisse lá em Lucas. Lucas 19. Eu tive muita sorte no começo da minha conversão. Sorte não, foi Deus, né? No começo da minha conversão, porque eu tive uma pessoa que me discipulou, que ela assim, para mim, é a pessoa que cheira Jesus. Eu olho para ela e sempre falo, você é meu exemplo, que é a filha da tia Zeca, a Virgínia. Gente, ela era uma pessoa, assim, a gente começou lá na casa da Magali, e ela era assim. Ela tocava o violão, era só no violão, e assim, no meio do violão ela começava a falar assim, das experiências dela, tão simples, sabe? Que ela precisava ganhar isso, e ela orou, e Deus fez assim, numa simplicidade, que ela, na verdade, ela estava no emprego ruinzinho, aí Deus honrou ela passou num concurso, e eu fui vendo ela crescer, porque aquilo que ela falava, ela vivia. E ela também não escondia as dificuldades dela até hoje. Eu converso com ela, a gente dá risada. Assim, é uma pessoa que eu sempre falei assim, eu quero ser espiritualmente como essa pessoa. Ela foi meu Barnabé. Ela foi meu Barnabé. Ela me ajudou demais. E até hoje a gente se encontra, assim, você tem aquela coisa assim, cheira Jesus. Cheira Jesus, nós precisamos. Eu quero muito ter esse cheiro. Sabe, assim, é uma pessoa... Lu é perfeita. Não. Mas tudo é respaldado na palavra. Tudo ela vai na palavra. São pessoas que nós precisamos. Então, eu tive muito essa sorte. Eu sei que tem gente que, às vezes, você começou o início da sua jornada com pessoas que não foram como ela. Que já começou te traumatizando. Mas hoje o Senhor quer te curar. O Senhor quer te curar. Sabe que o Espírito Santo, nessa manhã, vai te lembrando de traumas na tua vida. Que você não vai sair daqui sem ser curado. Sem um Barnabé na tua vida. Então vamos lá em Lucas 19, 47. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Aqui está falando que ele ia só um dia sim, um dia não? Quanto? De novo. Jesus ia no templo, lugar, todos os dias. Se nós queremos ser igreja, gente, não estou falando que você tem que estar aqui na igreja todo dia, mas não podemos ter desculpas. Quando tiver um privilégio de estar em igreja, esteja, porque Jesus está ali. Porque se ele estava ali todos os dias, ele ainda continua. Eu falei, eis, estarei convosco todos os dias. Ele fazia a coisa de rua, fazia. Ele ia nas casas, ele ia. Mas grande parte dos evangelhos, grande parte dos ensinamentos que Jesus estava falando aqui, ele estava falando dentro de um templo. Eu cheguei a estudar, eu fiquei vendo. Eu falei, gente, era dentro de um templo. Porque ele precisava falar para aqueles, os que achavam que sabia. Era dentro do templo, Jesus todos os dias. Aí, virando mais um pouquinho. Mateus 21. Olha o nosso Jesus, que maravilhoso. Essa aqui pega, hein? Essa vai pegar todo mundo. Me pega. Mateus 21.
Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando, vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões. Gente, talvez a sua decepção fala, Lu, igreja virou comércio. Quem nunca falou isso? Olha lá, vendendo isso, vendendo aquilo outro, vendendo isso, e faz isso, e pede. Somos conhecidos por isso, infelizmente. É ou não é? Aqui está falando que Jesus pegou o chicote e bateu nos cambistas. O que ele fez? Derrubou as mesas. Mas só dos cambistas? De quem comprava também. Então, ali já entra o nosso julgamento. Né? Jesus não julgou os cambistas, não ficou ali batendo. Muitas vezes, a nossa posição, a gente fica batendo em quem faz isso. Se você é daquele que fica julgando a igreja que faz isso, você está errado. Você não está sendo Barnabé. Ele expulsou, tocou, virou as mesas, ficou com uma ira santa, mas não bateu em nenhum. E muitas vezes a gente bate. E muitas vezes a gente leva isso para outras pessoas. A pessoa está falando e você está falando, não é verdade? Nossa, é comércio. É Jesus que vai virar as mesas, não somos nós. É Jesus, não somos nós. Gente, aí virando, aí eu lendo essa passagem, só virar a página. No Mateus 21, no 21, 23. Olha o que aconteceu. Ele acabou de fazer isso. Jesus, aonde que ele entrou? De novo. O fato da igreja ter virado comércio não fez com que ele não quisesse ir mais na igreja. Eu fiquei boba a hora que eu li isso. Virou comércio, ele expulsou aqueles que estavam, virou as mesas. Mas ele sabia que tinha um povo lá que queria ouvir. Ele sabia que tinha eu e você lá. Ele não desistiu. Olha que diferença da gente. Porque qualquer coisa, eu não vou à igreja. Não, Deus me livre, chega lá e só pede dinheiro. Jesus não. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximou-se os sacerdotes. Aí começa toda a perseguição sobre Jesus. Mas ele nunca desistiu de ir no templo. Você tem desistido? Como que tem sido a sua postura a hora que se fala igreja? Sabe, eu lembro de uma moça que foi na célula, a gente tinha célula, e ela achou assim, é numa época assim que estava um movimento, a chuzeira na célula, e ela achou que a gente ia assim, falar, vai. E ela chegou lá, ela sentou na nossa frente, ela era de uma igreja bem conhecida, e começou a falar dos líderes dela. Não sei, na hora me deu assim um negócio, eu falei, olha, ela falou, eu quero que você me dê uma palavra. Eu falei, eu tenho uma palavra para você. Volta e honra teus líderes. Nunca mais apareceu. E assim era Jesus. Jesus confrontava coisas, as pessoas queriam ouvir coisas. Eu tenho um salão de cabeleireiro, não tem uma vez que senta uma pessoa ali, eu sempre vou perguntando, a pessoa começa a contar a história, eu vou perguntando, você vai em alguma igreja? Sempre a mesma história. Porque fulano me decepcionou, Beltrano me decepcionou, isso me decepcionou. É impressionante, gente. É impressionante. Está faltando Barnabés. Está faltando Barnabés na igreja. Vocês acham que o pastor não passou por decepção? Pastor Kleber, lá no início da jornada, ele já deve ter levado umas, coitada. Gente, não é fácil. Nós temos que estar no templo. Precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus. A igreja perseguida, ela sofria perseguição porque ela queria o quê? Porque ela queria reunir. Gente, vocês têm noção quanto que eles querem pagar o preço de poder estar fazendo isso que a gente está fazendo? Eles são perseguidos. O pessoal quer matar eles. E sabe o que eles fazem?
Eles não ficam reunidos, sentados, falando assim, porque o fulano me perseguiu. Não, eles oram e ficam, Senhor, que eles conheçam a Jesus. Que eles conheçam a Jesus. Gente, é outro nível. Eles querem estar junto para poder orar, para estar junto, para orar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. E quando aquele que foi preso, isso eu acho tremendo, aquele que está preso, eles não ficam lá orando, ai Senhor, liberta eles. Não, Senhor, que eles fiquem firmes, que eles não te neguem. É um outro nível de fé. E às vezes muita gente não fica firme, a gente nega o cristianismo, a gente nega qualquer coisa que sai para o mundo porque decepcionou, não com a igreja, com uma pessoa da igreja. Uma pessoa da igreja te decepcionou. Ou várias, eu não sei a sua história. Eu não estou falando aqui, gente, que você tem que tolerar tudo, não. Não estou dizendo isso. Existem abusos dentro de igrejas. E se você sofreu isso, sabe, está aqui o pastor, procura ele e o Senhor vai te curar. O Senhor vai te restaurar. Vai ter os Barnabés que vai te curar. Você não precisa permanecer no lugar que você foi abusado. Mas você tem que permanecer na igreja. Você tem que buscar uma igreja saudável. Que vai te acrescentar. Que vai te curar. Que vai te levantar. Eu lembro de... Eu estava lembrando da Virgínia. Eu lembro que a Virgínia ela era muito assim, muito sincera, assim, muito de Deus. Então tinha aquela visão dela. E ao mesmo tempo que ela fazia assim, tinha uma outra pessoa que um dia falou assim, logo que eu estava me convertendo, assim, eu usava uma tornozeleira. E essa pessoa virou para mim e falou assim, você vai para o inferno, viu? Você está usando tornozeleira. Isso aí é do demônio. Você está amarrado. Teu demônio amarrando tua vida que você está de tornozeleira. E eu fiquei em choque. Gente, na hora eu já cheguei em casa, já tirei. Você fica naquela coisa assim. A Virgínia, ela nunca falou para mim assim, você não pode usar roupa tal. Você não pode fazer isso. Ela nunca. Ela simplesmente, nas ministrações dela, ela falava que eu lembro de um dia que ela falou assim, eu lembro que um dia eu estava com um short... E eu fui num lugar e o Espírito Santo me incomodou. Que ela falou que ela não usaria o short que ela usa em casa, que ela não usaria em qualquer lugar. E ela falou assim, mas se eu não posso usar em qualquer lugar, eu vou aumentar meus shorts. Eu vou. Você entende? A roupa ela tem que ser você. E aquilo começava assim a pensar. Eu falei, nossa, que bonito. Agora pensa quem mais me marcou. A mulher da tornozeleira. Gente, eu olho para ela até hoje, eu lembro. Até hoje. Ela já fez tanta coisa boa. Eu lembro da tornozeleira. Olha que coisa do cão. Então a gente precisa vigiar. Vigiar a nossa boca. Um dia, gente, a gente estava aqui, o pastor Emílio ligou para nós e falou assim, olha, Júnior, nós vamos ungir vocês a profetas. Aí foi o dia que ungiu o pastor... Foi uma ministração que a pastora ungiu as pessoas. O Paulão com a Célia, de diáconos. Vocês lembram disso? Quem lembra? Quem é dessa época? Ungiu eles. E foi um momento assim, muito bonito, tremendo, todo mundo aqui. E nós ali, felizes. Nossa, fomos ungidos, o pastor nos ungiu, que benção, tal. Tá, saí. Fui ali numa coisa de vidro, né? Estava ali olhando as crianças, chegou uma pessoa em mim e falou assim, eu achei uma benção o pastor ter ungido todo mundo, achei que o pastor acertou muito, ungiu assim, mas você eu não achei. Sério, gente, você não viu por que ele te ungiu, não encaixou. Gente, eu fiquei bege, não tive palavra para falar para ele. Mas graças a Deus, assim, eu estava assim... visando Jesus, eu fiquei feliz porque eu tinha ungido o Júnior. Sabe como eu achei? Eu achei que eu tinha ido no embalo mesmo. Mas ele falou assim, mas você eu não achei. Olha que coisa. Olha como que a gente... Eu não teria coragem de falar isso para uma pessoa. Não teria, gente. Eu fiquei, mas aquilo eu não deixei roubar. Não deixei roubar a paz do meu coração. Mas o que acontece? Marcou minha vida.
Gente, por incrível que pareça, quase toda semana eu encontro com essa pessoa no Rondon. Encontro. E o que eu lembro? É o que eu lembro. Então a gente precisa vigiar. Eu lembro do que ele falou, mas aí eu lembro do que o Senhor me falou. Mas a gente não tem amnésia. Não temos amnésia. Eu lembro que eu cheguei a comentar com a pastora, ela ficou indignada. Ela falou, gente, mas como? Eu falei, a senhora não vai falar nada, hein? A senhora não vai falar nada. Mas a pessoa teve a capacidade. Guardasse para ele, se ele não acha. Guarde para você algumas coisas que não vai edificar a vida do teu irmão, queridos. Vamos ser igreja. Vamos ser igreja. Foi muito triste isso daí. E é incrível, Deus me faz assim. Essa semana encontrei, estava montando a palavra e lembrei. Aí eu falei, não vou colocar essa pessoa na palavra, porque é para me lembrar assim, que eu não vou fazer igual. Porque a gente tem que pegar esses exemplos que não foram legais para a gente não fazer igual, gente. Aquilo que te feriu, não faça igual. Mas muitas vezes fala assim, eu faço isso porque me feriram. Não, se te feriu, não faça igual, porque feriu. Isso é ser igreja. Aí o que o Senhor estava ministrando o meu coração. Às vezes tem os desagrejados que falam assim, Lu, acontece lá no salão. Lu, eu amo Jesus. Amo Jesus, mas não sou chegado na igreja. Não gosto de igreja. Essa igreja assim, um povo falso. Não gosto da igreja. Sabe o que você está falando? Eu acho muito legal esse exemplo. É você chegar assim... Vamos ver, marido, noivo, né, namorado, chegar para você, moça linda, falar, você tem um rosto lindo, mas teu corpo não. Vocês acham que esse relacionamento vai para frente? Vocês acham? Não vai para frente, gente. Você acha que se você ama Jesus e não está na igreja, o teu relacionamento com Deus vai para frente? Não vai para frente, eu sinto muito em te dizer. Se você está na igreja e quer ficar no banco, o teu relacionamento, você está querendo dizer, olha, eu amo Jesus, o rosto dele é lindo, mas o corpo dele não me agrada. E ele quer ser inteiro. Para mim e para você. Não tem como amar Jesus e não amar a igreja dele, não amar o corpo. Imagina que intimidade a pessoa vai ter se não gosta do corpo. Vai ficar só vendo o rosto? Termina na hora, não termina? Casamento dá um BO. É a mesma coisa que você falar isso. Então, que você grave isso no teu coração. Estou terminando. Existe uma situação assim que eu aprendi sobre igreja, que pode resumir para você entender. Eu lido com cabelos, né? Então eu arrumo noivas. E às vezes quando você vai arrumar uma noiva, né? Ela vai ali, antes para a noiva casar, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar um salão, ela faz uma dieta, ela vai alugar um vestido, ela procura os padrinhos, né? A noiva consegue casar sozinha? Ela não consegue casar sozinha. Mas, de repente, o salão que ela foi, ela não gostou. O que ela vai fazer? Ela vai procurar outro. Ela vai experimentar vestido numa loja, ela não gostou daquele, ela vai em outra. E assim é a igreja. De repente, se aquela pessoa não agradou, tem outras que vão te agradar. Mas qual que é o propósito dela? O noivo. Ela quer casar com o noivo. Ele te espera, querido. Ele te espera inteiro. Ele te espera adornado. Então, assim, o dia que eu estava arrumando uma noiva, o Senhor ministrou isso no meu coração. Isso é a igreja. Você faz uma maquiagem, ela não gostou. A noiva ela não pode se arrumar sozinha. Até tem as doidas que tentam, mas ela precisa de alugar um vestido, ela precisa de alugar um salão. Ela não consegue fazer sozinha. Nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Então, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te decepcionou, que não te reconheceu,
ela não é a igreja de Jesus. Aquela atitude não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, porque eu tive feridas, eu tive, mas eu também tive apoio. Eu tive tristeza, mas também tive alegria. Eu tive decepções, mas eu também ganhei amigos. Eu desenvolvi talentos que eu não sabia. De repente, assim, a gente vê esses mocinhos novos aí, mexendo na mídia. Às vezes não sabia nada, não conhecia nada. De repente, viram aí um publicitário. Viram pessoas grandes, porque se descobre através do dom de servir a igreja, um dom, uma profissão. É maravilhosa a noiva de Cristo. É maravilhosa, gente. Eu sou apaixonada pela igreja. Estou 30 anos nessa. Minha mãe me ensinou desde a igreja católica. Ela ensinava compromisso. Sabe, disciplina? Ela ensinava. A gente precisa ensinar nossos filhos a ter disciplina. Aí na igreja, com vontade, a tia Zeca, ela brigava comigo. Viu, tia Zeca? Eu chegava de manhã, a gente tinha reunião de manhã e à noite. Eu chegava de manhã com as meninas, tudo pequenininhas, às vezes no frio. Ela falou, menina, mas você tirou elas da cama. Eu falei, não, tia Zeca, tem que vir. Eu sempre fui apaixonada pela noiva. Não, tia Zeca, e isso valeu. Valeu a pena. Traga teus filhos na igreja. Incentive a servir. Você não foi chamado a ficar num banco. O banco não é o lugar mais seguro. No banco você vira presa também. O Senhor não tem banco para você. O Senhor quer te estimular neste lugar aqui a servir, a ser noiva, a ser igreja, a ser Barnabé. Eu não sei a sua história. Eu sei da minha, né? De que não me vi, mas beleza. Ministério, feridas abertas, ministério fechado. O Senhor quer fechar as suas feridas, curar as suas feridas nesta manhã. Pode vir o louvor. Sabe, Elias, ele achava que ele era o único correto na palavra. Ele achava assim, quando ele se escondeu de Jezabel, que ele foi ameaçado, ele achava que não tinha mais ninguém, que só ele era o bom. Só ele que tinha servido ao Senhor. Só ele que não tinha se prostrado diante de Baal. Sabe que Deus falou? Não, existe mais 7.000. Não é só você que às vezes fala assim, eu sou tão boazinha, eu sou tão certinho, eu casei certinho, eu fiz isso certinho. Sabe, mas hoje a igreja está difícil de congregar. Não está, não. Existem pessoas que amam a igreja. Existem pessoas que amam a Jesus. Existem pessoas que não amam só o rosto de Jesus. Ama o corpo de Jesus. Que ama Ele por inteiro. Por inteiro. Que nós sejamos essa pessoa. Um dia eu tinha passado por uma situação dentro da igreja. E eu estava muito triste, assim. Eu lembro que o Senhor me deu um versículo que fala assim: sobre mim estão as injúrias dos que te injuriaram. E eu nunca mais, dificilmente eu gravo assim versículos de cabeça, mas assim, eu não conhecia esse versículo e o Senhor falou: sobre mim estão as injúrias dos que te injuriaram. E esse versículo é para você. Sobre Jesus está toda injúria daqueles que te injuriaram, toda ferida, toda calúnia, toda mentira, todo dano, todo abuso. Só está sobre Jesus. Está sobre Jesus, querido. E aí eu comecei assim, chorar na presença do Senhor. E o Senhor ministrou essa canção para mim. E eu queria que o Senhor ministrasse essa canção para você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e começasse a pontuar. Mas pontua, fala: Senhor, aquele dia eu me magoei, eu me feri. Não sei se foi nessa igreja, se foi em outra igreja que você esteve. Ou às vezes você se decepcionou até com você mesmo, porque você foi igual aos discípulos lá. Você julgou, você causou. Eu não sei a tua vida. Eu sei o que aconteceu na minha.
E nós não estamos aqui para ficar na frente, ficar falando de defeitos da igreja. Mas nós estamos aqui para falar que Ele te quer por inteiro. Ele quer te curar, Ele quer fazer você pertencer a uma igreja. Mas uma igreja curada, que sabe correr para os Barnabés, que sabe se reunir com Barnabés, que quer estar levando a palavra, que quer estar levando esse Jesus lindo, esse Jesus inteiro.